Olá, passando aqui agora para a gente falar a parte 2 do que faz um psicólogo e do que de fato é um psicólogo. Bom, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre a questão, alguns mitos, né, crenças que tem sobre a nossa profissão, e hoje eu separei uma listinha da onde a gente pode atuar, que foi um assunto que a gente começou a falar, mas eu não quis deixar lá naquele vídeo para não ficar muito extenso, né? E aí agora eu tentei fazer uma listinha aqui e deu frente e verso da onde o psicólogo pode atuar. Não sei se isso é surpresa para você, eu vou dando uma lida aqui e a gente vai pensando junto sobre essas possibilidades, né? Bom, a gente pode trabalhar em hospitais, por exemplo. Existe uma demanda muito grande, por exemplo, em processos cirúrgicos que demandam de um laudo psicológico, por exemplo, para fazer cirurgia bariátrica. Precisa ter um laudo de um psicólogo, justamente porque hoje já se reconhece a importância de você saber, na verdade, mudar os seus hábitos, ter o controle deles, e uma intervenção cirúrgica muda completamente diversas questões aí na sua vida, e você precisa ter um aparato psicológico aí para conseguir lidar com essas mudanças todas, né? Dentro do hospital, a gente também pode trabalhar de forma preventiva, ou seja, em campanhas de prevenção e cuidado com a saúde mental, junto com outras campanhas que não são voltadas para a saúde mental específica, mas que a gente consegue contribuir para esse cuidado. E, por exemplo, também os tratamentos específicos dentro do hospital. Então, o apoio, às vezes, de uma internação à família daquela pessoa que vai passar por algum procedimento ou que teve algum acidente, fazer esse acompanhamento daquele paciente que está ali internado ou passando ali pelo hospital de alguma forma, traz um benefício enorme, né? E traz um acompanhamento, enfim, são diversos benefícios que a gente poderia listar aqui. Por exemplo, o psicólogo também pode trabalhar em escolas. Então, ou seja, ele pode estar dentro da sala de aula ali, dando uma aula, às vezes, de uma inteligência emocional, dando uma palestra, às vezes para os pais daqueles alunos, né? Enfim, a gente pode trabalhar também de forma preventiva, motivando os alunos, explicando melhor sobre os processos de aprendizagem, enfim, trazendo mais essa realidade, né? De coisas que, às vezes, a gente antigamente só falava com o professor, só falava com o pedagogo da escola. Hoje em dia a gente trabalha isso com os alunos, né? Hoje em dia os métodos, enfim, as formas de aprendizado, tudo isso é muito mais claro e eles precisam saber essas regras do jogo, e isso faz toda a diferença no processo de aprendizagem. E claro, o psicólogo também vai trabalhar dentro das escolas com os déficits de atenção, de aprendizagem, enfim, que são alguns aí que a gente pode listar depois num outro vídeo. Bom, eu coloquei aqui um que eu acho que não é tão comum você pensar de um psicólogo estar inserido, mas dentro das academias. E aí eu não estou falando de academia de estudo, né? De faculdade, graduação, centros estudantis. Estou falando de academia mesmo, que você vai lá fazer exercício físico. E é onde um psicólogo pode atuar dentro de uma academia, tanto na parte de avaliações, de alguém que vai começar ali, né, a atividade, enfim, entender o que motivou, enfim, dar algumas dicas ali de motivação, de persistência, de consistência, né? E a gente pode auxiliar também em processos de emagrecimento. E aí não é só dentro da academia, mas às vezes faz uma diferença enorme, né? Um diferencial para uma academia ter um psicólogo ali que vai trabalhar a questão do emagrecimento. Porque se você não sabe, emagrecimento precisa começar aqui, para então você conseguir converter isso em atitudes, enfim, e conseguir perseverar aí nesse processo, né? Que é um pouco doloroso. Bom, a gente pode trabalhar também em presídios, por exemplo, tanto para a questão dos menores infratores, né, de toda uma avaliação e de um acompanhamento, quanto também dos presídios aí, tradicionais, né, para adultos. A gente pode trabalhar também dentro de centros de reabilitação, por exemplo, né? Estamos falando aqui de dependente químico. Coloquei aqui departamento de trânsito, né? A gente trabalha aí com avaliação para porte de armas, a gente trabalha com avaliação psicotécnica, né? Para quem vai tirar a habilitação. Enfim, um psicólogo também está inserido ali fazendo toda aquela testagem, né? Que só a gente pode fazer. Não sei se você sabe disso, mas só quem pode fazer aqueles testes psicotécnicos, até de... A gente vai falar mais pra frente aqui de empresas também, só um psicólogo é habilitado para isso, tá? Vamos lá, centros de pesquisas, eu coloquei aqui também. E aí temos dois grandes vieses, né, dentro dessas pesquisas. E um é quando é marketing, perfil do consumidor, até mesmo estudos de perfil comportamental com relação a onde você vai
por exemplo, no mercado, colocar aquilo ali, estratégias de marketing, de divulgação, enfim. Isso também faz parte de um serviço aí de um psicólogo dentro desses centros de pesquisa. E tem também a área da saúde, né? Uma área que vem crescendo muito dentro da psicologia, é a questão da neurociência, né? Não só dentro da psicologia, mas também tem crescido muito dentro da psicologia. Então aí a gente caminhando para neuropsicologia dentro desses centros de pesquisa de intervenção também. Bom, coloquei aqui também tribunal. Então, o psicólogo vai trabalhar ali dentro daquela área do tribunal, com análise, laudos, às vezes na vara de família, né? O juiz ali, o requerente, pede laudos específicos de criança com relação também a abusos, enfim. Dentro dos processos aí, os laudos psicológicos são muito requisitados, né? A gente também trabalha, ainda pouco explorado, numa área pouco explorada aqui no Brasil, que é na investigação, mas isso aí talvez, se você gosta de seriados americanos, você já deve ter tido uma noção aí, isso é muito forte lá no exterior, sobre investigação, perfil criminal, né? E o psicólogo ele traça tudo isso, até a questão também de serial killer, né? A gente tem um papel fundamental aí em traçar esse perfil comportamental, as formas como ele vai agir, né? Tem como traçar aí alguns estudos a respeito disso. E também trabalha não diretamente com o tribunal, mas que tem a ver com esse campo, a questão da área de adoção de crianças, né? A gente também trabalha aí com essa capacitação, com esse acompanhamento, que também, por ser muito delicado, é super importante uma intervenção psicológica, né? Bom, coloquei aqui também casa de repouso, né? Para trabalhar tanto essa questão da longevidade, quanto dessa questão preventiva, quanto também do tratamento e acompanhamento ali dentro, que é super importante, né? E um que eu já comecei a falar antes, que é trabalhar em empresas. E aí esse também tem vários caminhos que você pode trilhar. Recrutamento e seleção, que é um pouco mais comum quando a gente pensa em psicólogo dentro de uma organização, que é fazer todo aquele processo de admissão, daqueles testes, enfim, todo esse processo de entrada dentro da empresa. E também prestamos serviços terceirizados disso, né? Isso é uma vertente que cresceu bastante também dentro desse ramo das empresas. A gente também trabalha dentro de uma organização com T&D, que é o treinamento e desenvolvimento dentro da empresa. Então, o camarada entrou dentro da empresa e aí, obviamente, o ideal era que ele possa passar por treinamentos, né, e desenvolvimento dentro da empresa. Acompanhar isso aumenta a produtividade, aumenta o engajamento, aumenta a motivação, a felicidade, enfim, são inúmeros ganhos que alguém que é acompanhado por um psicólogo dentro de uma organização pode ter ali na sua vida profissional. E um outro ponto que eu coloquei aqui é um plantão psicológico, que aí é algum profissional que vai vir de fora para dentro da empresa e vai prestar ali um atendimento psicológico pontual ali, enfim, vai estar à disposição ali daqueles colaboradores para uma intervenção, às vezes, enfim, problemas que possam surgir dentro das organizações, né? E é legal que a gente tem visto essa demanda crescer muito, as empresas cada vez mais reconhecem a necessidade do psicólogo estar ali e os ganhos disso para todo mundo, né, que está ali inserido nessa relação. Bom, coloquei aqui a área clínica, né, que essa com certeza é o que faz parte do nosso senso comum. E aí eu coloquei aqui algumas coisas dentro dessa clínica. Por exemplo, a gente pode fazer atendimento em grupo, atendimento a casais e atendimentos também breves, né? A gente falou até no vídeo anterior um pouco sobre isso, que nem sempre um processo terapêutico precisa ter aquela coisa de muitos anos, enfim, prazo indeterminado. Às vezes você vai trabalhar uma coisa ali específica que você vai levar. E existem já ferramentas dentro da clínica que são possíveis para a gente trabalhar dentro disso. Legal? Bom, separei mais algumas aqui, o vídeo já tá ficando extenso, né, gente? Mas vamos lá. A gente pode trabalhar em ONGs, por exemplo. Aí o trabalho pode ser tanto multidisciplinar, com assistente social e outros profissionais ali, né? Como também com um auxílio voluntário e um aconselhamento psicológico, que é completamente diferente de uma sessão de psicoterapia, né? Uma coisa bem pontual ali, que você vai tentar trabalhar aí algumas coisas de uma independência emocional, né? De uma forma de lidar ali com isso bem pontualmente, bem breve, mas que faz uma diferença enorme às vezes no nosso dia a dia, enfim, em alguma situação que você esteja aí talvez de vulnerabilidade, né? E isso faz toda a diferença. Eu coloquei aqui também uma coisa que é um pouco polêmica e que talvez você agora já tenha prestado atenção da onde o psicólogo pode atuar, que é nas áreas de emergências.
E aí o que isso abrange? Não é a emergência do hospital que a gente está se referindo. A gente está falando sobre desastres naturais e acidentes. O psicólogo tem um papel fundamental dentro de grandes catástrofes, tanto para cuidar das vítimas quanto dos familiares, né? Então, por exemplo, essa pandemia. A gente sabe que muitas pessoas, a OMS diz que pelo menos metade da população vai desenvolver algum sintoma, não necessariamente um transtorno psicológico, calma, mas é algum sintoma. Então, ou seja, tanto de uma ansiedade quanto de uma depressão, enfim. Então isso mostra o quanto é necessário a gente cuidar da nossa saúde mental e o quanto ela é abalada mediante esses grandes desastres, né? Até recentemente a gente teve a explosão aí daquela questão lá dos fogos lá fora, e a gente viu o quanto que isso repercutiu com aqueles vídeos que saíram. Isso gera uma sensação, uma perda, né, de muitas perdas, e a gente precisa trabalhar isso com essas pessoas para que não hajam sequelas também, né, dentro da saúde mental dessas pessoas. Bom, a gente pode trabalhar aqui também na área de esportes, né, trazendo aqui uma situação para exemplificar isso. Lá naquela Copa que teve, que o Brasil ficou desestabilizado, aquele 7-1, você lembra dessa situação? Então, a gente não tinha um psicólogo na seleção brasileira, e a gente percebeu o quanto eles estavam ali abalados, com o emocional comprometido, enfim, uma ausência de uma inteligência emocional devido à grande pressão de você estar numa Copa do Mundo, né? E isso faz toda a diferença, e um psicólogo trabalha com toda essa questão de performance, de desenvolvimento, de inteligência emocional, de autocontrole emocional, e isso faz toda a diferença para um atleta, né? E eu coloquei aqui algumas outras coisas, como a área acadêmica, por exemplo, né? Um psicólogo pode aí fazer um mestrado, um doutorado e dar aulas de psicologia, tem outros também, outros cursos que a gente traz aí algumas informações importantes, né, que trabalham até, por exemplo, pedagogia, que vai estudar muito aí da teoria da psicologia, enfim, diversas outras áreas aí. Orientação profissional, né, uma coisa um pouco mais comum aí também, da gente ver, às vezes você está naquele processo ali de vestibular, de tudo mais, o psicólogo pode te auxiliar muito nessa fase. E por último aqui eu coloquei que não é exatamente uma área, mas é uma coisa que a gente tem percebido e desenvolvido muito dentro do campo da psicologia, que é o auxílio e as ferramentas, enfim, tudo com relação a autismo, por exemplo, né? É uma área que a gente tem despertado muita produção científica dentro do nosso campo. Bom, gente, nosso vídeo ficou com 12 minutos, então eu vou encerrar por aqui. Espero que você tenha me acompanhado até aqui, e eu volto então para uma terceira parte para a gente conversar aí sobre alguns mitos ainda, algumas coisas que eu acho que são interessantes da gente falar sobre uma atuação psicológica. É isso, espero que você tenha gostado. Curte o vídeo aí, compartilha, comenta. Vou ficar muito feliz aí de saber o que você achou e se você já imaginava que o psicólogo pode trabalhar em todos esses campos. É isso.